Não, mas ele vai conversar, ele só vai passar pelo Thiago. Ele falou que vai ser pelo Thiago. Oi, testando o áudio, vocês estão ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, estão vindo sim.
Boa tarde, Caltegno, você me escuta? Oi, Ciro, você está me ouvindo? Sim. Oi. Aqui a O internet Altegno. tá ruim demais, eu acho que ele tá sem microfone aqui, tá desativado o microfone dele. Ah, não, beleza. Bom, mas ele deve estar escutando. Altegno, só para informar que eu já organizei aqui. Nós vamos participar lá da reunião, tá bom? Formoso. Eu tava sofrendo. Que isso, cara, no fim da vida pertinho. É, vai, não. Deixa eu ver como eu vou fazer. Não, não, pode deixar. Vamos lá, fala assim, quer falar? Não, que eu não estava podendo assim. Não, essa comigo. Eu sei que comigo. É porque ele está usando. Não sei se ele entregou. Depende da verdade. Só que eu estava aqui.
Boa tarde, gente. Já tá todo mundo aí, os titulares. Alexandre, Túlio e Tobias. Se vocês quiserem começar, Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, Angélica, eu não sei qual que é a dinâmica que vocês estão pensando aqui, o que vocês pensaram para conduzir aqui, porque o grupo de trabalho, eu não sei se tem um coordenador, não sei como é que foi feito isso na reunião. o Alexandre caiu. Peraí, deixa eu ver se ele vai conseguir entrar de novo. Boa tarde, pessoal. O Tobias, acho que hoje, inicialmente, acho que era a definição realmente de um coordenador e um relator aí para a comissão, o GT, né? Beleza, vamos ver se o Alexandre volta. Parece que ele caiu. Tobias, boa tarde. Filho, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, Fala, Alexandre, agora sim, agora estamos te ouvindo. Beleza. Alexandre, eu estava até perguntando aqui mesmo a coordenação aí, a Angélica, o que que pensou de dinâmica para hoje, o que que está pensando para a gente poder conduzir, como é que vai fazer aqui? Já está todo mundo aqui para a gente poder avançar. Uai, Tobias, não houve manifestação nenhuma no grupo de ninguém com relação ao GT que foi montado. Inclusive, o titular era o Tonhão. Você passou aí a substituí-lo, mas na coisa lá saiu o Tonhão e o suplente dele, o Aroeira. Não tem problema, liga aqui, participar, sem problema. Só alertando isso aí, que na lista ficou o Tonhão como sendo titular. Mas vamos lá, eu manifestei aí, coloquei a. Sei que eu não- eu coloquei essas perguntas aí, por quê? Qual que é a ideia? A gente falar os motivos que levaram ao IGAM a propor essa unificação dos comitês e os motivos reais. Se puder, deixa aí, por favor, quem está mexendo nisso é a Angélica, está colocando sim. Qual que você quer que deixe, Alexandre? primeiro, pode Esse ser, aqui? pode ser, esse aí é o seguinte, que rapidamente, todo mundo deve ter tomado conhecimento disso aí, e quando houve a proposta de unificação, eu fiz esse levantamento aí de prós e contras, que mostrava que é muito pior para a comunidade do que é favorável. Os contras. A participação é voluntária, dificulta, principalmente quando eu estava em São Francisco ainda, se observar que no SF9 aí. Então, dificultava a participação, principalmente quando tem reunião presencial, que não voltou totalmente, mas é importante ter de vez em quando. A aplicação de recursos será feita aonde vai ter o impacto? Não necessariamente. Novo regimento interno, conjunto, até discutir condições, situações diferentes, igual seria lá o norte, excluindo ele já. Mas, mesmo assim, Urucuia e Paracatu, existem divergências de realidades que vai dificultar discutir um regimento interno. Já teve problema, você sabe que você está no GT lá de analisar o regimento proposto pelo IGAM, e tem problemas que vai ficar, um vai bater na tecla querendo que a sede seja Unai e outro quer que seja para cá. O principal motivo é esse aqui, a perda de representatividade. Quer dizer, onde nós tínhamos, no caso que eu estou falando três, nós tínhamos dois votos junto aos, conselhos,
como é que fala, os fóruns, tudo, nós passamos a ter um voto. Isso aí pode ser decisivo em uma decisão desfavorável para a gente. A localização da sede e regiões diferentes. Isso aí tudo bem. É o que eu apresentei isso aqui em 2022. Antes, em dezembro de 2022, já tinha sido colocado para o comitê essa realidade aqui. E os pós, o que é? Possibilidade de cobrança. Aí que vem. Quando o Tiago veio e apresentou, não, nós vamos unificar porque viabilizar a cobrança, porque se não viabilizar não consegue, tal, convenceu de uma tal forma tão forte que o comitê do Urucuia votou no mesmo dia. O impacto da afirmatividade foi tão grande que não deixou eles nem pensar. No dia que ele apresentou, já votou, não, então vamos juntar o comitê. E vou juntar os três. Eu fui incisivo desde o início. Aplicação de recursos. Bom, segundo os pós aqui agora, favorece a aplicação de recursos auferidos no local onde realmente temos problemas. O pós, prós, né? E facilita o engano. O engano é muito bom. Em vez de ele gerenciar um comitê, ele gerencia dois comitês, ele gerencia um. Beleza. Isso foi a primeira coisa que isso aqui, eu fiz isso em 2022. Agora, por favor, Angélica, você que está gerindo as telas, se puder passar a próxima, que é as perguntas que eu fiz. Isso. Bom, aí nós passamos para essa situação aí. Perguntas importantes para uma análise da unificação. Ninguém manifestou nada. Inclusive, eu peço a relatoria desse GT, porque eu fui o único que manifestei, o único que coloquei alguma questão lá. Ninguém nem deu importância. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Antes de apresentar o estudo, proposta de unificação, foi levado aos conselheiros para saber se seria necessário e se seria interesse. Houve uma consulta prévia ao comitê e às comunidades, e à comunidade em si? Não. Então, a resposta, não. Não foi. Eles não vieram. Vieram de cima para baixo, numa reunião, nem contato, porque quando vieram apresentando isso. Deixa eu alertar uma coisa aqui. O Tonhão fala uma coisa muito importante, que eu dou muito valor ao que ele fala nesse sentido, mais uma coisa que ele fala correta, é o seguinte, existe o órgão de governo e existe o órgão de Estado. O governo é o governo, governador, assembleia, etc. E tem o Estado, que é os braços de apoio e sustentação do governo, que são entidades, associações, conselhos, comitês, construídos e montados pela comunidade. Isso aí expressa a vontade comunitária. O governo passa. O governo é eleito, cumpre seu mandato e passa. Os funcionários que estão lá na diretoria passam. Os funcionários que estão lá passam. Agora, o Estado não passa. Passamos nós, humanos, pessoas. Mas o Estado vai ficar aqui. As necessidades da comunidade, a necessidade do rio, a necessidade da gestão de água, não vai passar, vai ser eterna. Enquanto houver vida e houver o nosso rio, nossa coisa, vai ter necessidade dessa gestão aí. Então, o maior interessado, e a 9433 fala, o motivo de haver os comitês é exatamente para atender, para ser a voz da comunidade. A voz não é minha, eu represento a prefeitura. A voz não é, do Altegro, não é do Ju, do Túlio, Túlio não, como é que é? É Túlio mesmo, né? Túlio da FIEM, que representa a FIEM, que é uma associação de indústrias. Entendeu? A voz, o Ciro, no caso aqui, apesar dele ser Estado, ele ser governo, quer dizer, ele ser funcionário do governo, aqui está representando um braço do Estado, do governo no Estado, que é essa reunião de pessoas que compõem uma SEMAD, uma coisa, ele está compondo, então está representando aí o governo no Estado. E nessa hora, o Estado não foi consultado. Tudo bem. Aí foi consultado depois. Apresentaram a proposta sem falar o que era. Vamos fazer essa proposta aí.
Aí, no dia que apresentaram, votou em Paracatu, votou em Urucuia, votou no São Francisco, não aceitou, voltou e continuou aquela discussão. E fez as votações, alguns votaram sem saber o que estavam votando direito, muitos no comitê fazem isso, inclusive deu para a gente ver no comitê alguém perguntando alguma coisa muito óbvia. Falou assim, o cara é conselheiro, mas não sabe nem o que está fazendo ali, entendeu? Até foi, acho que do pessoal da CEPAD, uma coisa lá no grupo, como que era, depois a gente dá um momento agora. Então, tem essa questão, a primeira pergunta, resposta. A minha resposta é que não foi consultado. Passamos para a segunda. Na apresentação do estudo proposto ocorrido no auditório da Câmara de Paracatu, foi falado que seria a única solução para a viabilidade da cobrança? Foi falado? Foi. O Tiago falou, não tem como. Se não viabiliza. Paracatu pode até conseguir, mas Urucuia não consegue, São Francisco não consegue. Nós temos que implantar cobrança, é a única solução. Temos que fazer, vamos fazer, tem que fazer. Foi falar? Foi falar. Item 3. Foi apresentada alternativa para viabilizar a cobrança? Nós temos que fazer. Quem dá sugestão e qual é a alternativa? Existe alguma forma? Eu teria. Que foi o que eles fizeram depois. Então, a alternativa seria exatamente unificar a cobrança. Aí, o que eles fizeram? Propuseram unificar os comitês e criaram 2 grupos de estudo. Por que não criaram, mantiveram os comitês separados e botaram criado um grupo só? Em vez de unificar os comitês e criar 2 grupos, por que não manter os comitês, já está estruturadinho, e criou um grupo de cobrança unificada? Então, tudo bem, não foi pergunta, aí, assim, foi apresentada alternativa, viabilidade? Não. Então, a primeira resposta não, a segunda sim, a terceira não. A quarta pergunta, foi colocada a unificação como única e possível forma de viabilidade de cobrança? Sim, até esse complemento para de cima ali. Foi colocado, que era a única forma. A quem interessa a unificação? Foi perguntado isso? Interessa a quem? Ao Tobias como consultor, ao Tobias como representante do Mover, a FIENG, ao Túlio, ao Círio e ao IGAN, a mim e a Ascom e a prefeitura, as prefeituras. A quem interessa isso? Ninguém interessa, que você vai diminuir a representatividade. Interessa, na verdade, a meu ver, interessa ao IGAN. Porque o IGAN, em vez de gerir 2 comitês, vai gerir um só. Vai diminuir um comitê para ele. Que não representa muito também, então, no Estado, aí só menos um, mas é menos uma dor de cabeça ali, menos uma coisa para gerir. Então, o interessado realmente nisso aí é o IGAN, é o governo. No caso, a SEMAD e o governo do Estado. Beleza. Então, o maior interessado aí, a minha resposta seria o IGAN representando o governo. Interessa ao governo, ao Conselho Estadual de Recursos, ao IGAN, ao CBH, aos conselheiros, a mesma pergunta em cima, eu acabei, fiz a mesma pergunta. Mas quem interessa? Ao IGAN e ao governo. E se unificar, vai haver regionalização das definições? Vai continuar separado? Vai falar, não, o dinheiro que for do Urucuia vai fazer a conta, deu 10 milhões, 5 milhões 7 milhões de Paracatu, 3 do Urucuia. Então, juntou o bolo, agora separa. O Urucuia vai investir aqui, e aí vai ter que ficar controlando, não, esse dinheiro aqui era do Urucuia, não pode passar para Paracatu, tem que passar para Paracatu. Para quê, então? Se vai depois fazer uma gestão descentralizada, por que não manter descentralizado em ações coletivas em conjunto, se fosse necessário? Então, vai regionalizar as definições? Para regionalizar, pelo que vem falando. Mas aí, para que unificar, então? Aí falou-se em sedes alternadas. Um período lá, um período cá, um período para satisfazer gregos e troianos. Não justifica. Não justifica ter 2, você tem uma sede aqui, não, vamos mudar, muda tudo para cá. Opa, muda tudo para lá. Não, agora é cá, agora é lá. Pô, deixa um só. E outra coisa, o Paracatu sai perdendo porque o Urucuia tem sede própria. O Paracatu vai continuar pagando aluguel. Entendeu? Então, vai trazer Paracatu para pagar aluguel e esquece a sede que tem Urucuia. Mais um problema. Diretoria, outra coisa. Diretoria alternada ou sem ser alternada? Então, esse ano, o presidente
foi de quem é da representante da Urucuia, e esse ano que vem não pode ser. Vai ter que ser o presidente do pessoal de Paracatu. E aí, o que que acontece? A sequência da gestão. Então, não é integrado. Se vai ter que fazer essa divisão de hora diretoria de uma diretoria, então não é integrado, está desintegrado. Entendeu? Então, diretoria alternada, sim ou não? Porque no regimento fala disso. Verba unificada ou dividida. Eu falei lá em cima também, unificar. Vai unificar, a cobrança vai vir num bolo e dividir, vai ter a conta do Urucu e a conta do Paracatu separado. Aplicação participativa e proporcional, ou será definida pela maior parte dos problemas? Quer dizer, na hora que for definir se vai resolver o problema das estradas lá do Santa Isabel, não, o pessoal do Urucuia não vai opinar. O pessoal pode opinar uma coisa lá no Sagarana, lá na região do Yaxim, sei lá, qualquer lugar, Paracatu não participa. Então, caiu a partir do momento em que o IGAM apresenta a condição de cobrança unificada, caiu por terra toda a proposta deles. Entendeu? E aí, quando a gente levantou isso, que eles viram que a minha argumentação é a argumentação pertinente, eles correram e agilizaram a publicação. A publicação já está na Casa Civil, em 2 dias a publicação sai. Não me venha falar que já estava lá e que ia sair naquele mesmo período, que não ia, não. Eles agilizaram. Isso aí agilizaram. Tem certeza absoluta. Pode falar que não. Não. Bonito tempo em inglês, mas agilizaram. Agilizaram para que tornasse difícil não voltar atrás. Só que do mesmo jeito que foi, pode voltar. Basta a comunidade interessar por isso. Entendeu? E foi o grande motivo. E muita gente que votou a favor da unificação hoje é contra. O pessoal da Riganor, algumas prefeituras. As prefeituras são as grandes prejudicadas. Algumas das prefeituras. Ô, Alexandre, eu vou pedir você para concluir, para passar para outras pessoas também, por favor. Tá, não, eu estou no último item aqui. Então, isso aí é importante porque fez uma proposta, essa proposta era para resolver um motivo, aí na hora que conseguiu concretizar a proposta, o motivo acabou, mudou o motivo, mudou e não podia ter voltado tudo atrás. Então, quer dizer, ficou parecendo que isso realmente foi uma coisa meio forçada, alguns votaram sem coisa, por isso agora nós vamos voltar isso na reunião do comitê, para o comitê pelo menos ficar ciente, porque já está publicado, já está sendo feito o processo seletivo para a montagem da nova diretoria do novo comitê. Beleza, tudo bem, vamos participar de uma forma ou de outra aí, como conselheiro, da Associação dos Consultores, com a Prefeitura de Vazante, que é quem eu ajudo, participo, trabalho com eles. E é isso aí. Obrigado, então, pela oportunidade, por ter falado tanto. Desculpe também, vocês aí, o Ciro, o Túlio, o Tobias, ter falado tanto. Mas essa é a minha posição, e é isso aí que eu acho importante. Obrigado, estou pronto para ouvi-los. Beleza, obrigado, Alexandre. Eu vou já pegar para responder, porque, né, você citou que a nossa cadeira era de Tonhão, e aí depois entrou meu nome, mas só para fazer uma pequena correção, que na reunião do comitê ficou definido que o Movimento Verde ocuparia essa cadeira. Não ficou definida a pessoa, exatamente por essa dificuldade de agenda das duas pessoas, né, que no caso sou eu e Tonhão. Então, quando foi nomear, aí você vai observar no documento... Questão de ordem, com licença. Ficou definido que seria o Tonhão. Alexandre, se for ficar nesse cortar, nessa falta de educação, não vai dar certo. Cara, se for ficar nessa falta de educação aqui, não vai dar certo. Eu te deixei falar o tempo que você quis, eu acho que você tem que respeitar também, tá? Tá, então, desculpa. Então, e aí, por essa dificuldade, você vai observar que no documento feito pelo Comitê de Bacias estão o nome dos dois. Não está o nome de um, está o nome dos dois. Então, cada um entende do jeito que quiser. Eu acho que um grupo de trabalho não precisa desse tipo de polêmica, mas, né, vou avançar aqui. Primeiro, como eu já falei na última reunião, esse grupo de trabalho ele vem para discutir um fato que já aconteceu. Por que eu falo que já aconteceu? Essa mesma argumentação que o Alexandre traz aqui para a gente, ela foi trazida, né, no passado aí, em uma das reuniões que a gente estava discutindo, estava rediscutindo a união do Comitê do Paracatu. Por que eu falo isso? Houve um primeiro momento que teve aquele evento na Câmara de Vereadores, depois teve mais algumas reuniões para debater a união,
e decidiu-se, aí o Alexandre está certo quando ele fala que decidiu-se pela união, pela fala do Tiago, que o Tiago realmente falou isso, que dependia da união dos comitês para gerir o recurso financeiro junto. Certo? Usou-se esse primeiro argumento na primeira votação. Passado alguns 20, entre 20 e 30 dias, 20 ou 40 dias, houve uma reunião conduzida pelo Michael do IGAM, em que eles apresentavam a proposta de gerir o recurso de todos os SFs de Minas Gerais, conjuntamente através da GV Peixe Vivo, e queria a concordância de todos os SFs de Minas. Eu estava nessa reunião e a Ivonete também estava. Na hora que foi dito isso, eu parei a reunião e falei, não, peraí, porque se isso for verdade, cai por terra o que o Paracatu está discutindo. Aí o Michael ficou todo sem jeito e tal, não, porque a gente... Aí eu expliquei, nós estamos num processo de união dos comitês com a argumentação de que é necessária a união de comitê para gerir o recurso junto. E você, Michael, está nesse momento me apresentando o contrário, que vai gerir o recurso sem unir os comitês, certo? Então, para tudo, não posso falar nada pelo Paracatu nem pelo Urucuia. Vamos voltar isso para o Comitê de Bacias. E foi isso que a gente fez. Nós voltamos a discussão para uma votação 2. Um segundo momento de votação no Comitê do Paracatu, onde foram apresentadas outras argumentações de que seria um comitê mais forte, que teria uma representatividade satisfatória com outras e mais cadeiras. Tudo isso foi apresentado e, mediante essa nova argumentação de uma área de abrangência maior, com mais municípios, com mais potencial político, sobre essa justificativa, aí nós deixamos a questão financeira de lado, foi-se votado novamente e novamente o Comitê do Paracatu decidiu pela União. Então, eu acho que está acontecendo uma repetição de argumentação, porque você, Alexandre, eu respeito o seu posicionamento, mas o seu posicionamento, por ter sido vencido, não tem por que a gente ficar voltando à discussão a vida toda. Eu entendo perfeitamente que você lá atrás apresentou e não concorda com a União. Eu aceito isso de você. Mas não há nenhum justificativo para que a gente pare o processo, e já está, como você bem falou, já está em processo eleitoral, para olhar o que já foi decidido. Eu acho que isso é muito complicado, porque o comitê fica nesse reme, não sai do lugar. Então, é com muito cuidado que eu peço que a gente tenha um posicionamento aqui agora para que a gente vá para frente, porque nós estamos com outros desafios. Quais outros desafios, Tobias? Nós estamos discutindo o regimento interno do novo comitê. A minha voz está sendo sozinha lá, está sendo solitária. Está faltando o pessoal do Paracatu participar. Por quê? Existe a ameaça de dividir o dinheiro com o Urucuia, que muitos usuários não concordam, que está sendo proposto lá 60% ser aplicado parcialmente, preferencialmente na bacia de origem, e os outros 40% poder dividir com outra bacia, no caso do Urucuia. Algumas pessoas não concordam, porque lá atrás foi-se dito que poderia definir um percentual de 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 98% e deixar um pequeno percentual para projetos especiais na outra bacia. Então, está faltando gente do Paracatu para participar da discussão e apresentar o seu ponto de vista, não só o ponto de vista de Tobias. Segundo ponto, a sede do comitê. Não existe definição nenhuma de sede até agora. Né? O Alexandre colocou essa questão aí na mesa, mas não existe nenhuma definição de sede. O que está sendo discutido lá? A sede vai ser no município de Tracim. A minha opinião, Paracatu é o maior contribuinte, é o primo rico da história. A sede, na minha opinião, tanto por questões de voo direto para Belo Horizonte, que vai precisar de ter uma interlocução boa com o IGAM e com a agência de bacia, se for o caso da agência Peixe Vivo, que é a sede principal de Belo Horizonte. Paracatu tem voos direto a Belo Horizonte. Então, esse é um ponto. Por localização dos maiores conflitos e problemas estarem na bacia, estão em Paracatu, então a gente precisa de uma presença maior do comitê. Então, existem vários argumentos por trás que me trazem a conclusão de que a sede tem que ser em Paracatu. Mas onde que isso está sendo discutido? Lá no regimento.
Não está sendo discutido aqui, lá no regimento. E eu preciso de gente lá no regimento, porque o pessoal de Unai está participando muito. Com razão, é um posicionamento político. Eles estão querendo a sede Unai. Então, nós vamos perder a sede, ficar discutindo esse tipo de coisa aqui para perder a sede, as coisas acontecerem e perder a sede? Então, eu clamo a vocês que estão aqui conosco, que são do Paracatu, para focar na discussão do regimento. Esse assunto aqui é um assunto superado. A gente tem que avançar, nós não podemos olhar para trás, ficar voltando sempre em decisões que foram tomadas. Imagine se o Ciro, que é o representante da URGA, imagina se hoje ele dá um outorga e amanhã ele tira o outorga. Hoje ele dá um outorga, passa 15 dias e ele fala, não, eu pensei bem, vou dar essa outorga não. O cara já instalou seu sistema e tudo mais. Então, nós não estamos brincando de fazer e desfazer. De escrever e fazer um Ctrl+Z que tudo volta como era antes. Não é assim. Então, acho que a gente tem que andar para frente, né? E esse assunto, exclusivamente, ele foi amplamente debatido. Amplamente debatido. Eu já participei de várias reuniões com usuários, várias reuniões com entidades de sociedade civil, explicando a questão. Eu acho, na minha sincera opinião, que não há perca de representatividade. O único prejuízo que a gente tem, e esse existe, que a gente ainda está negociando com o IGAN a possibilidade de ter mais uma cadeira, que eu não desisti, que é uma cadeira do Fórum Mineiro. Essa é a única questão que incide alguma possibilidade de prejuízo. Mas se o IGAN nos der essa prerrogativa de 2 cadeiras, das 2 CCRs nossas, para mim tudo bem, superar desse ponto. Mas se for uma cadeira só, é igual o São Francisco. O São Francisco é uma cadeira no Fórum Nacional. Só que o São Francisco abre a boca, todo mundo fecha. Por questão de respeito, questão de posicionamento, de influência política. Então, infelizmente, algumas pessoas não vão concordar com isso, mas eu ainda estou vendo um benefício com a União. Então, não vejo por que, por mais que existam essas discordâncias, em reacender a discussão para rediscutir, vamos fazer de novo, não vamos, pô, vamos superar isso, vamos andar para frente. Essa questão da diretoria, se vai ser cadeiras alternadas, vamos discutir isso no regimento. Não é aqui que a gente vai discutir isso, não. Nós temos a possibilidade lá de ter um mandato conjunto. Qual que é a proposta que a gente construiu aqui? Da diretoria, que são 4 cadeiras, tem que ter 3 setores. Então, um setor automaticamente repete, né? Um segmento. E, na mesma medida, nós teremos 2 cadeiras que serão de uma CCR, de um Paracatu, e 2 cadeiras do Urucuia. Quais são as cadeiras que serão revezadas? Não existe nada ainda no regimento. Quer discutir isso? Vamos discutir no regimento. Então, assim, são questões que estão sendo tragas aqui nesse momento que eu acho que a gente já superou. Esse momento aqui já superou. Então, está na hora da gente olhar para frente, para a gente construir junto e seguir o baile aí, certo? Minha opinião, respeito, Alexandre, desculpa se às vezes eu sou ríspido, às vezes eu sou direto demais, mas respeito sinceramente, profundamente sua opinião, mas nesse momento esse assunto já está superado, tá? Era isso, obrigado. Boa tarde, eu estou chegando por aí. Estou atrasado, mas estou chegando, Tobias. Estou te vendo aí, Tobias. Ô, Afonso, bom, filho? Como é que tá? Tô te ouvindo. Tranquilo. O Túlio estava com a mão levantada, Túlio. Você quer falar? Vou falar só uns pontos que eu anotei aqui, pessoal, só para os dois lados aí do Tobias, do Alexandre. Assim, na realidade, assim, até na reunião que foi decidida a questão desse GT, eu até iria me manifestar em relação à criação desse GT, mas como já estava uma reunião bem polêmica e teve outras reuniões aí que eu fui mal interpretado, então deixei passar para a gente estar dando uma discutida nisso aqui. Mas assim, eu acho que o Tobias, o Alexandre, falou muito bem nessa questão da decisão, que acho assim, foi discutido bem, por mais que você fale a questão de, teve gente que votou, não sabe nem que estava votando. Então, acho que foi uma decisão, né, maioria dos 2 comitês, e é uma coisa que a gente tem que respeitar
independente se alguém votou sem saber ou votou, mas foi muito bem discutido isso aí, foi, voltou, foi, voltou. Então a gente tentar trazer o negócio de volta para trás, por causa de algumas argumentações que foram feitas de pessoas que foram contrárias, né, que é o direito que todo mundo tem em relação aos pontos do comitê, eu acho também uma falta de consideração com a representatividade dentro do comitê da maioria que votou a favor da unificação. Realmente, quando trouxeram essa questão da possibilidade de divisão, né, da agência juntamente aí dos outros comitês, foi realmente uma notícia que veio, mas a discussão que tinha sido feita antes, as preocupações que foram apresentadas, as argumentações que cada um fez em relação à unificação ou não dos comitês, acho que isso já tinha sido tão bem discutido que essa notícia não faria tanta diferença. Poderia assustar, por que não veio isso antes? Não sei. Mas se houve a possibilidade de unificação e teve essa maioria votando em relação a isso, eu acho importante a gente estar respeitando, né, o conselho aí, que é uma questão soberana, é a maioria do conselho. Mas alguns pontos que eu anotei aqui em relação à questão da representatividade, é igual você mesmo falou, infelizmente a gente tem, não sei que todo comitê tem cadeiras, tem pessoas que estão ali por estarem, né? Ah, a prefeitura entrou por isso, aí eu estou aqui porque o secretário me mandou. Ah, a entidade aqui me colocou isso porque ele me mandou, e a participação realmente ela não é do jeito que a gente queria. Então, eu acho que mesmo a gente tiver unificação, haverá diminuição de cadeiras, sim, mas eu acho que quem for participar, aí sim vai ser quem vai contribuir em relação à gestão das bacias. Né? Esse outro ponto que foi apresentado também em relação à questão do fortalecimento, realmente você tem uma bacia maior, como um todo, um trabalho maior dentro de duas bacias, que você vai ter um ganho maior pensando, né, no Rio, acho que isso é um fortalecimento muito grande que a gente vai ter, além da força política que a gente vai ter da unificação desses dois. Quando a gente fala de dividir quando o IGAN falou da questão de dividir as atribuições aí com a agência, todos os SFs têm a mesma agência, mas ninguém está levando em consideração que mesmo que eu vá dividir, eu não vou ter uma secretaria só do meu comitê, né? A agência PXV não vai dar conta de criar uma unidade em cada comitê. E isso vai depender também da arrecadação de cada um. E mesmo as arrecadações mais baixas, elas vão ter esse problema de não ter uma secretaria específica para ela que vai estar dividindo tudo isso também. Então, se a gente está discutindo questão de sede aqui, imagina você ter uma sede, mas que não vai ter ninguém para estar dentro da sede. Isso também vai fazer grande diferença, que com certeza vai acontecer com vários comitês aí dentro da bacia. Né? E também as características. Pode ser que não unificou outros mais devido às características que foi encontrada na questão do Paracatu em relação ao Urucuia também. Então, acho que essa representação vai dar certo. Acho que esse ponto que o Tobias falou em relação à questão da divisão percentual no início, quando começou as discussões, lá na Câmara eu participei. Quando começou a discussão, eu vi mais uma questão de interesses, mais foi em relação ao investimento, à arrecadação. Foi mais questão financeira mesmo, porque o Paracatu realmente ele vai arrecadar muito mais que o Urucuia. Então tem que vir realmente mais para a bacia. Mas isso aí, igual o Tobias falou, teria que ser discutido dentro do regimento da maneira que foi. A primeira apresentação foi, acho que foi 70-30 na Câmara, se não me engano. Quando o Thiago apresentou lá, acho que foi 70-30. Então, e esse 30 realmente é para quem tiver com um projeto maior ou tem um projeto que necessite disso. Então, não necessariamente quer dizer que esses 30 separados aí vai ser tirado para Catu e passar por Urucuia, e tirado do Urucuia e passar para Catu. E sim daquele que apresentar um projeto mais específico que vai voltar isso. É muito dinheiro, eu sei que é uma questão que a bacia vai conseguir consumir isso aí, mas a gente pegar a experiência aí dos outros comitês que já têm arrecadação grandes, eles não conseguem gastar a arrecadação deles no ano. Os projetos realmente têm que vir, eu acho que é isso que um comitê mais fortalecido vai conseguir trazer para a bacia. Então, nesses pontos, eu acho que a questão da diretoria alternada vai ter as CCRs, então quer dizer, pode ter uma sede no local, mas vai ter CCRs no outro, então você vai deixar de ter a representatividade desses pontos. Se for ter na diretoria, por exemplo, duas cadeiras de cada um, pode ter a questão da CCR de representação em municípios diferentes, ter uma sede principal, mas vai ter a sede das CCRs. Isso tudo tem sido discutido e avaliado juntamente com o regimento interno. Até peço, Tobias, no dia que tiver as reuniões, e se puder mandar a convocação para a gente poder participar, tentar contribuir alguma coisa aí. Mas eu acho que nesse momento, acho que, como já falado, passou. Acho que já foi divulgado, já está com o processo eleitoral. Voltar a discutir, pensar em avaliar a questão lá atrás, se queria unificar ou se não queria, gente, propôs, foi aprovado no comitê, é bola para frente. Não tem que voltar, é a mesma coisa de a gente deferir um processo uma outorga dentro do processo aqui, e depois falar, não queria ter votado isso, não, vamos voltar atrás porque eu quero votar de novo. Então, acho que é um ponto que foi muito bem discutido e que não caberia essa questão. Se eu tivesse falado na reunião lá do final de ano, lá, que eu evitei por causa das. Que já tinha muita gente debatendo lá, eu nem proporia a questão do CCGT. Já estava decidido, já estava
proposto, e o comitê tem que olhar realmente para frente o que vai ser bom para cada um. Então, ao invés de preocupar com lá atrás o que o Igan falou, o que o pessoal entendeu, é realmente preocupar para frente, falando como que nós vamos corrigir alguns pontos para que seja bom para os dois comitês, que seja bom para a bacia como um todo. Então, eu, por mim, eu acho que não teria que estar tendo discussão, acho que já está resolvido e realmente agora é representar o comitê dentro do grupo de trabalho do regimento para que seja uma coisa boa para os dois, que seja uma coisa boa principalmente para a bacia. Então, acho que são esses pontos que eu notei aqui, para poder estar apresentando em relação aos que eles colocaram aqui. Né? Eu acho que a questão da representação realmente vai ser quem quiser contribuir que vai conseguir participar. E acho que realmente é bola para frente e torcer para que tudo dê certo e que o comitê seja cada vez mais forte. Obrigado. Afonso Aspon Rio Prata, posso falar? Quem é que está coordenando aí? Na verdade, não tenho, Afonso, mas pode ir, manda bala aí. Eu estou como suplente seu aí nesse grupo de trabalho, né, Tobias? Tá, Exatamente, beleza, claro que é. beleza. Eu aqui estou vendo, não sei se tem mais gente participando. Boa tarde, Angélica. Prazer conhecer a Angélica pelo vídeo. Boa tarde. Obrigado, Angélica, pelo apoio que você tem dado aí quando eu preciso. Alexandre, meu eterno e grande amigo aí da Vazante. Tudo bacana com você? Tudo de Sá, bacana, tudo. Te conhecer também aí pelo vídeo. E o Ciro aí da URGA. Um grande abraço para o Ciro. Tudo bem com você, né, Ciro? Deixa eu falar para vocês. Eu acho extremamente, eu não sei se está me ouvindo, eu acho extremamente interessante, Túlio, esse debate para encerrar de uma vez por todas esse assunto, se retorna ou não retorna o CBH Paracatu. E então criou esse grupo de trabalho para nós debater e definitivamente encerrar o assunto. Eu acompanho aí o Tobias plenamente, né, Alexandre? Eu respeito a sua opinião. Desde sempre você foi contra a união dos comitês, né? Desde sempre. E a gente respeita essa posição sua, mas foi uma coisa que foi definida já, que discutimos muito isso. Eu acho que eu tive uma participação até interessante quando foi criado, porque eles queriam que entrasse também aí o médio, o pessoal lá do Médio São Francisco. Eu fui contra, falei que nós não tinha nada cultural e etc., e social, que assemelhasse a eles lá. Então, nós conseguimos unir Urucuia com Paracatu, que é o território do Noroeste. E o território do Noroeste tem uma similaridade, nós somos iguais em tudo, né? É um território com a baixa densidade populacional, né? Por exemplo, o meu município de João Pinheiro, nós temos 104 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, isso é a menor densidade do centro-oeste e do sudeste. Então, é um espaço, é um território muito grande. E eu acho que se faz necessário, sim, essa união dos dois comitês. Não é? Então, eu vou entrar nesse mérito. A minha opinião, apesar de eu não votar, quem vota é o Tobias, mas eu acompanho o parecer do Tobias aí que nós devemos esquecer essa volta do Paracatu e continuar com a união dos comitês, que nós já estamos bem adiantados nessa fase aí. Apesar de não votar, eu acompanho aí o Tobias e os demais. E depois eu queria ver com o Tobias como é que faz para a gente participar dessa discussão para a criação do regimento interno. Eu queria imensamente estar participando dessa discussão. Eu não sei se eu faço parte, eu não faço parte da comissão eleitoral, mas eu queria muito participar dessa discussão, se é permitido, mesmo não tendo direito a voto. Eu acho que eu poderia contribuir muito aí com esse processo. Né? Eu costumo falar aqui que o único membro do Comitê da Bacia do Paracatu que está desde o início até hoje, eu acho que eu sou o único que não afastei em período nenhum do comitê. Né? Mas agora já não vou participar mais, não vou participar nem do comitê se tiver a união realmente, que tem, né? Eu não vou participar mais, eu já vou fazer meus 70 anos, já dei minha contribuição. Então, o meu parecer aqui, com todo respeito a você, Alexandre,
mas eu acredito que nós temos que tocar a bola para frente agora e manter na união dos dois comitês. Era essa a minha participação. Grande abraço a vocês, mas vou voltar por aqui. Bom, beleza. Eu não sei se quem não falou ainda quer falar. Gostaria de ouvir Alcir. a opinião do Ciro, que fala. Tobias, eu posso falar rapidamente? Boa tarde a todos novamente. É rápido a minha fala, porque eu acho que já foi externado por vocês aí o posicionamento de todos que estão hoje nesse GT que foi criado. Uma coisa que o Afonso colocou que eu acho importante, que se justifica talvez esse momento aqui, é a gente, de uma forma definitiva, traçar os próximos passos, né? Como foi falado também, o Alexandre sempre se posicionou e os argumentos dele são válidos, né, no posicionamento dele em relação à maneira de enxergar essa unificação dos comitês, mas de outra maneira também é importante a gente colocar que na concepção eu agora me falo como, não falando como IGAM, falando como conselheiro, são comitês muito parecidos, né? Grande parte dos conselheiros, eles estão inseridos nos dois comitês, né? Então, assim, a nossa agenda tem que ser uma agenda né, compartilhada com os dois comitês, então a gente tem que estar participando em momentos, numa reunião, em outra reunião, enfim, sendo que muitas vezes o assunto, eles acabam seguindo no mesmo sentido. Eu entendo que o Alexandre coloca em relação à questão da votação, que alguns podem até ter votado sem ter o total conhecimento do que estavam votando. Isso traz para mim um entendimento que é ainda mais importante a gente ter um conselho mais enxuto, mas mais capacitado, né? Então, assim, você ter muitos conselheiros e muitos estarem ali simplesmente porque acabam sendo indicados por uma prefeitura, ou enfim, porque tem uma oportunidade, o espaço é muito democrático, eu acho isso muito importante, sem dúvida nenhuma. O IGAM tem isso, claro, a importância da participação popular nas tomadas de decisões, nas discussões do que acontece dentro das bacias. Agora, se nós temos conselheiros mais capacitados, com a capacidade técnica de discussão mais aprofundada, nós teremos, sem dúvida nenhuma, reuniões mais produtivas e daí podendo estar tirando alguma coisa mais, tirando posicionamentos mais consolidados que efetivamente podem contribuir para o desenvolvimento dessa bacia, né? Então, assim, o que eu queria falar era muito nesse sentido, dizer que a questão hoje das definições, isso vai passar exatamente pelo regimento interno que está sendo discutido, né? Então, assim, essas decisões vão ser do próprio conselho que está sendo, né, que foi criado para discutir o regimento interno. Então, acho que o momento é esse, né? Onde vai ser, enfim, de que forma vai ser, isso tudo, acho que o momento de discussão é esse. Como eu falei na União dos Comitês, a gente tem tido uma visibilidade em outros locais, aí eu falo em reuniões fora do estado de Minas, que trazem para nós uma posição da Agência Nacional de Águas, por exemplo, de entender que alguns comitês que não conseguem efetivamente se sustentar, o ideal é se buscar uma saída, né? Então, tivemos alguns comitês com grandes problemas e, assim, essa é uma saída inteligente, eu vejo, trazendo para um comitê mais forte, um comitê co-irmão, que não tem a mesma capacidade de se desenvolver. Não adianta a gente criar um comitê e implementar a cobrança, se a cobrança não viabilizar a infraestrutura e o andamento das reuniões do comitê, ter uma capacidade técnica melhor nesse comitê, ter uma questão administrativa mais organizada, enfim. Na concepção, não é só porque para o IGAM é mais fácil, como foi colocado, não é que para o IGAM é mais fácil. Eu acho que com a gestão mais participativa e mais responsável é mais fácil, né? Então, assim, eu vejo que para todo mundo seria interessante nesse sentido. E essa questão da representatividade, eu acho que isso tem que ser discutido, sim, efetivamente, essa questão das cadeiras, enfim, tudo isso, eu acho que isso é possível de ser discutido. E o momento é esse, né? Então, a gente pode gastar mais tempo nessa discussão de fazer um regimento interno forte, robusto, que traga essa condição de todos se sentirem representados, né, e tocar para frente. Eu vejo como um ganho bem positivo e estou sempre à disposição aqui para contribuir no que for necessário. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Ciro, pela sua posição. Queria muito ouvir a sua posição, até mesmo porque você é uma pessoa que tem um trânsito muito
sedimentado, tanto como consultor ambiental, que você já participou, inclusive, da eleição até dos comitês, aí você participou do comitê do Cunha na diretoria, e você participa como conselheiro no comitê do Paracatu e tem uma visão diferente da nossa, até como representante também do IGAN, uma visão diferente, é uma visão mais ampla. Por isso que eu falei, não, eu quero ouvir a posição do Ciro. Até te parabenizo, você tem razão em muitas coisas. E eu só quero agora, nesse momento, fazer algumas considerações. Primeiro, quando foi na reunião que decidiu o GT, o Tonhão era o titular. Você não estava como... Não eram dois titulares, não existe dois titulares. Assunto encerrado. Isso aí é certo, pode pegar a gravação, que a Angélica te passa isso aí. Outra coisa, você não é o único representante na elaboração do regimento externo, interno do Paracatu. Eu estou lá e dei opiniões e dei sugestões. Eu estou no grupo também, entendeu? E tem outros que estão. Então, assim, fica parecendo que o Tobias o representante mor, é o Tonhão do Comitê do Paracatu. Tomou a herança veio também, né, na missão de seu presidente, o protagonista do CBH. Tudo bem, esse candidato aí, você eleito, você comanda. Beleza. Então, eu também estou nesse elaboração do regimento interno, só para te lembrar. Uma argumentação que foi feita com relação a voo. Voo para Paracatu, para Belo Horizonte, hoje tem, amanhã não tem. Isso aí já teve, parou de ter, teve de novo, não tem mais. Um dia não tem mais, não. Isso, a questão é essa, com 1 hora de carro, você está no aeroporto de Brasília, você voa para o mundo inteiro. Então, quer dizer, isso aí não é argumentação forte. E outra coisa é com relação ao São Francisco. Essa ideia de que o São Francisco falou, a água parou, não é bem assim também, não. O São Francisco tem um voto só, e eu lembro no Fórum Mineiro, ele não tem, ó, na Fórum Mineiro não, no Fórum Nacional lá, que nome. Ele não tem esse protagonismo que o São Francisco poderia até ter, e deveria ter, que é um dos maiores rios do país. Então, mais essa coisa. E outra, eu lembrei aqui o motivo que eu estava falando, conselheiros não sabem nem o que estão fazendo, que outro dia o rapaz do Rio Preto, que está lá, aliás, da Cepasa, falou assim, aí vocês estão falando aí do Urucuí, do Paracatu e do Rio Preto. Eles não sabem o que está falando. E eu quero lembrar um momento aqui, que na escolha do titular e do suplente da sociedade civil, nós estávamos numa disputa final entre Cepasa e Ascom, e o Tobias fortaleceu a participação da Cepasa como titular, só para mim deixar. Assim, Ciro é testemunho, Ciro estava no momento. Eu fui atender um chamado da prefeitura, que eu estava também ajudando a prefeitura de Vazante, e no momento que eu voltei, tinha feito uma votação, e nós ficamos com um voto até do CREA, através de uma argumentação que nós não tivemos, nós ficamos como suplente. Tudo bem, só lembrando uma coisa passada, que até hoje isso aí ainda me vem. Hoje você vê quem é auxiliar nas decisões são os consultores, cara. Quem participa da CGL, quem define a outorga aí, a CGL são as consultorias. Então, beleza, eu agradeço muito aí a participação de todos. Fica definido aí que a IEM, na representação do Túlio, o Tobias representando o Mover, o Ciro representando o IGAM, e eu representando o Poder Público Municipal. Nós temos aí 3 posições a favor de que se mantenha a unificação, e então fica decidido aí, não vamos conversar mais a respeito. Só depois, na hora de decidir essas questões todas que eu levantei aí, eu em breve não devo estar também, viu, Afonso? Eu sou um pouquinho mais novo que você, mas já estou emplacando 65. Eu também não tenho muito tempo de comitê mais, não. Eu estou desde a primeira reunião da fundação, foi lá na Casa da Cultura, com a participação do Tio de Santiago. Eu lembro, foi em 2000, 99, parece. Eu participo do comitê desde a fundação. Não como conselheiro, mas sempre tive ativo. Conselheiro desde 2011, 2012 para cá.
Mas então, eu também não devo ter muito tempo mais de participação. Mas na frente vocês vão lembrar desse quanto das nossas posições, às vezes radicais, às vezes, mas sempre visando a posição da comunidade que eu represento. Eu nunca voto aí por meu gosto. Isso que eu estou argumentando, que eu estou falando, é a posição do prefeito Vazante. Já foi presidente da Minor, já é uma pessoa que tem 3 mandatos prefeito Vazante, é o prefeito atualmente. Eu consultei ele anteriormente, antes de eu me posicionar. O que a gente fala? A situação é essa. A proposta é unificar ou não, o que faz? Aí mudou, saiu São Francisco. Doutor Jacques, mantém a pouquinho que foi falando dele mantém. Então, quer dizer, eu estou representando uma comunidade, que eu acho que o Estado deve ser representado, deve ser representante da comunidade, e não acatar as decisões do governo, que o Tonhão sempre fala, isso vem do governo, o governo é que quer. Então, realmente, agora só uma contradição aí com a fala do Tiago, respeito tudo que você falou, Tiago, só que é o seguinte, a proposta de retornar foi em função da mudança do argumento maior que justificava a unificação, que era a cobrança. Então, quer dizer, era a cobrança para unificar a cobrança. Unificou a cobrança, nós vamos ter sim, nós vamos ter. Então, tá ok, obrigado a todos aí pela participação na reunião. E como não tem um líder aí, eu acho que a reunião foi proposta pela Angélica e pelo Comitê de Bacias. Se tem alguém nessa reunião que é da diretoria, sou eu. Então, fica decidido aí, não é isso que vocês querem? Fica aí. Vamos botar em votação. Já falaram a manifestação de cada um. Ciro acabou de falar, manter, né, Ciro? O Túlio também, manter. Tobias, manter. Eu, desde sempre, minha intenção foi fazer manter do jeito que está. E vocês estão falando em manter a unificação, então tem que decidir. Beleza? Muito obrigado. Desculpa aí, viu, Tobias? Às vezes a gente se exalta, porque a gente ouve uma coisa que não é verdade. E a verdade foi que eu estou falando. Simples a pessoa escolhendo. Então, beleza. Ô, Alexandre, A minha parte está encerrada. ô, Alexandre, você me dá uma parte aí. Só finalizar aqui, a gente leva só essa resposta na Assembleia lá, na próxima. Ok, Ariel, pode falar. Muito obrigado. Afonso Asprão. É isso aí que eu ia falar, né, Alexandre? Tomar essa decisão aqui, mas quem define é a Assembleia Geral, né? É a reunião geral é que vai definir se continua ou não. Aqui é um grupo de trabalho que foi criado para ter o parecer. Agora, na Assembleia Geral, lá na reunião geral, aqui vai definir se acata ou não nossa decisão, né? A maioria dos conselheiros. É isso que eu queria participar. Deixa eu só falar aqui, ô Alexandre, na reunião, eu até mandei aí no chat, quando o Tonhão falou que ninguém se manifestou da sociedade civil, ele indicou o Movimento Verde. E aí, não teve nome nenhum, ele não indicou nome nenhum. E aí, como a gente precisava enviar a deliberação para o IGAN, eu coloquei os 2 nomes, porque ele não tinha decidido ainda quem ia participar, entendeu? Então, assim, realmente a indicação foi do mover, sabe? Não ficou decidido que seria o Tonhão. Ele estava na reunião representando o mover e ele indicou o mover, sabe? Eu até mandei aqui no chat, se você quiser conferir depois. E aí, se vocês decidirem quem vai apresentar o resultado de hoje na próxima reunião, se quiser já decidir já agora, porque é um ponto de pauta, então alguém precisa apresentar a decisão, né, do grupo. E também queria lembrar que todo mundo do comitê pode participar com ideias do regimento interno. Ainda estão numa minuta, mas qualquer um pode enviar, se quiser que eu envie a minuta, todo mundo pode participar com ideias para o regimento. É aberto a todo mundo, né? Desde que seja solicitado ao grupo de trabalho né, que trabalhe em cima disso. Estou lembrando que está bem adiantado já, né? Está em fase já final. É isso mesmo, já está. Se alguém tiver alguma modificação, se quiser me enviar, viu, Túlio, e eu não sei se
porque já está bem adiantado, já teve alterações, já fizeram alterações e já está lá na mão do IGAM. Eu não tenho certeza a que pé que eles estão agora, mas já teve algumas alterações. Mas deve ter uma outra reunião porque não ficou decidido sobre a sede. Então, provavelmente vai ter mais alguma alteração. Então, Ô, Angélica, que é Afonso Asprão, eu queria ver se podia ter uma sugestão, é por escrito que a gente faz, que eu ia dar uma opinião sobre a sede e também sobre a participação de projeto referente à arrecadação de cada comitê, que fosse proporcional à arrecadação de cada bacia do Urucuia e do Paracatu, aí, porque para ficar uma coisa mais justa. Pode enviar por Agora, e-mail, Afonso. oi? Só pode mandar por e-mail, que fica mais certo, né? Pode enviar por e-mail do É, CBH e a gente encaminha para o IGAM. Posso até ver com ela como é que funciona isso, com a então, Giane. o que você para mim, meu questionamento é mais nesse sede também, eu não vejo que tem que ser Paracatu, né? Isso aí teria que ser algum local que o próprio comitê se sobrevivesse, porque a peleja aí para o comitê do Paracatu para ter uma sedezinha aí até hoje é sede de sindicato de produtores, é um canto, é outro. Na minha época eu fui presidente, a Caritas arrumou uma parte lá para funcionar, e aí eu acho que o Estado tem uma decisão muito efetiva nisso aí. E, de Afonso, repente, o Estado... Sim, Alexandre. você desculpa aí, essa é uma questão que a gente deve ser levado lá, e que nós estamos numa reunião rápida aqui para resolver, e igual a Angélica falou, você desculpa, está pedindo aí, manifesta Ok. lá, coloca sua proposta lá, e aqui nós temos só que definir quem vai ser o relator e finalizar. Nós já estamos 1 hora em reunião, nós estamos todos no voluntário, tem que trabalhar, outros devem ter também, então vamos definir isso aí, você vai ser muito bem-vinda, sua experiência, seu conhecimento, e sua posição lá, tá? Desculpa aí, não estou. Só para não me Não, alongar está muito. dentro, está Pode dentro. concluir. Até que eu nem ia dar opinião sobre isso, não. Eu nem ia dar opinião, porque eu ia dar opinião lá. Bacana, um abraço para vocês, todo mundo aí. Falou, obrigado. Aqui na Agora roça, é larguei definir meus aí. afazeres aqui na roça para vir participar disso. Estou aqui na roça. Nem sei como é que está chegando esse trem aí. Beleza. Então, eu me candidato a ser o relator. E aí tem os outros aí que se manifestem, por favor. Por mim, Fica sem nomeado o problema. relator para a Assembleia e você, Alexandre, que estava participando disso tudo. Já nomeio você como relator, para isso aí, se todo mundo concordar, para apresentar na Assembleia lá. Pessoal, minha conexão cortou aqui um pouquinho. Decidiu o quê da Assembleia? Tem que decidir a pessoa que vai explicar na plenária. O relator Eu em estou si, né? indicando o Alexandre aí para ser o relator e apresentar o resultado dessa reunião na Assembleia, na próxima reunião aí, Tobias. Vocês que mandam. O que o grupo decidir está resolvido. Cada um, eu já me coloquei aí propondo ser o relator para na próxima reunião apresentar o que foi discutido, foi definido aqui brevemente, não vou delongar também. E preciso da posição de vocês aí, aprovando, se tem outro que se candidata aí a ser o relator. Túlio, Ciro, qual a posição de vocês e o Tobias, por favor? Não, por mim pode ser, não tem problema nenhum, Alexandre. Já a decisão foi tomada, mas a apresentação mesmo, pá, sem problema, você mesmo. Eu, por mim também, sem problema nenhum. Então, fico responsável por apresentar. Nada mais apropriado, viu, Alexandre? Ótimo. Tá, ok, obrigado, Ivonete. Eu tinha te visto participar aqui, mas não foi desde o início. Agradeço aí sua disponibilidade também. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, Ivonete. Obrigado, Angélica. Tranquilo, Alexandre. É como eu estava em outra reunião aqui, Altegno, que é o secretário adjunto do CBH Urucuia, estava aqui participando desde o início, mas estamos juntos, sim. E entrei, e aí vou acompanhar aqui os acontecimentos, tá bom? Obrigada.
Ivonete, já estamos nas finalizações, já ficou definido aqui. Pessoal, beleza, então era isso? Era isso, podemos encerrar aqui? Eu tenho um outro compromisso agora às 3 horas, já estou meio atrasado. Depois, qualquer coisa, vocês me chamam no particular aí, tá bom? Tá ok, é isso aí. Obrigado, viu? Até mais. Tranquilo, tem um grupo aí para a gente ir apresentando as coisas também. Tá ok, obrigado a todos aí. Prazer em ver, viu, Ivonete? Pegou na Boa hora tarde, que a então, a forma todos. tem. Obrigada, querido. Boa Boa tarde. tarde, pessoal. Boa Até tarde. mais. Obrigado. Vai. Tchau.